Olá, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, nossa sexta aula do curso Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória. Eu sou o professor Delvacir Costa e nós vamos caminhar um pouquinho mais falando sobre o tema a preparação técnica geral. Neste momento, nós falaremos sobre a voz, sobre a aparência e sobre a expressão corporal, que é extremamente importante para a boa comunicação, para que você consiga transmitir a sua mensagem com eficiência e alcançar o seu objetivo, que é encantar e convencer a sua plateia. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar é sobre a voz. A voz é um instrumento mais importante, é a principal ferramenta que você tem na área de comunicação. As pessoas precisam cuidar muito da sua voz, as pessoas precisam tomar cuidados para não forçar, para não exagerar no uso da voz, e não apenas em termos de saúde, mas no uso durante a palestra, durante a sua fala, durante o seu discurso. Não gritar, não falar baixo demais, saber modular. Nós vamos entrar nesses aspectos, já falamos um pouquinho lá na segunda aula, primeira ou segunda aula, e vamos voltar a isso. Então, tudo começa, gente, com o aquecimento vocal. Existem várias técnicas de aquecimento vocal. Se você procurar uma aula de canto, se você procurar um vídeo sobre aquecimento vocal na internet, você vai encontrar muita coisa. Mas é importante que você aqueça todo o seu aparelho fonador, toda todo o seu organismo esteja preparado para falar. Você poderia fazer diversos, como eu disse, tá? Existe um que é você vibra a sua língua no céu da boca, existem vários outros. Eu prefiro um muito simples, mas muito eficiente. Você usa 3 palavrinhas correlatas que vão ajudando a aquecer todo o aparelho fonador. Você vai usar a palavra maçã inicialmente. Então, você vai falar bem articulado, maçã, maçã, maçã. Se você perceber, ao falar maçã, você está mexendo com o seu maxilar, com toda a sua boca, mas principalmente com o maxilar. Maçã, maçã, maçã. Mexeu aqui, aqueceu aqui. 10 vezes você fala maçã. Depois você vai falar macieira, macieira. A sua caixa torácica vai reverberar, você vai aquecer aqui. E depois você vai usar a palavrinha macieiral. Se você falar em pé, com calma, bem articulado, você vai ver que o diafragma também ele expande, você vai aquecendo todo o aparelho fonador. Então, como você vai fazer? Você vai falar 10 vezes maçã, 10 vezes macieira, 10 vezes macieiral. 3 a 5 séries, bem devagar e bem articulada, o seu aparelho fonador estará. Você não vai cantar, não vai cantar por 1 hora, 2 horas, você vai falar, diferente da música, você tem as suas pausas, o silêncio, as perguntas, as prováveis interrupções. Então, esse aquecimento básico, simples, ele é satisfatório para você dar uma palestra, para você fazer um discurso, para você falar em público. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a projeção da voz. Tem gente que fala para dentro, tem gente que fala para si mesmo, tem gente que não abre a boca para falar, tem gente que quer falar de boca fechada. Você precisa projetar a sua voz, empurrar a sua voz para fora. Você precisa jogar a sua voz com vigor, com entusiasmo. Isso é diferente de gritar. Projetar a voz tem a ver com força, com vigor, com entusiasmo, não com grito. Então, quando você for falar, empurre a sua voz para fora. Fale para os outros, não fale para si mesmo, não fale para dentro. Sabe aquela pessoa que fica falando assim, você não consegue entender porque ela fica falando para ela mesma, porque não funciona. As pessoas não entendem.
projete a sua voz, treine, vá para frente do espelho, grave um videozinho no celular, no computador, na câmera de vídeo, projete a sua voz, fale com vigor, jogue a voz para fora, para que todos possam entender o que você está dizendo. Isso chama-se projeção da voz. É a primeira coisa sobre a voz que nós temos que ter em mente. Você fala para as pessoas, então fale de forma que elas ouçam. E para elas ouvirem, você tem que projetar a sua voz. Segundo lugar, nós vamos voltar a falar isso. Dicção é a articulação, é você falar bem. E a pronúncia tem a ver com a correção. Dicção é o ato de falar, pronúncia é a correção da palavra. Problema é um erro de pronúncia. Não existe problema, existe problemas. Mas tem gente que tem a língua presa. Tem gente que tem a língua meio presa, que não consegue falar direito. Então, há um personagem político que tem esse defeito, né? Esse problema. Aí a questão de dicção. Em alguns casos, existem exercícios simples que ajudam na dicção. E existem casos que você vai procurar a ajuda de um profissional, de alguém da área da fonoaudiologia, para lhe ajudar a melhorar a dicção. E pronúncia é conscientização, é correção. Você não precisa de um profissional, a não ser que seja um professor de português. Mas a dicção muitas vezes vai te levar a consultar, a buscar ajuda de um profissional da área. A pronúncia depende de você. Estão intimamente ligadas, mas são coisas diferentes. Alguns cuidados com a voz. Não force demais. Se você for falar, se você for dar uma aula, se você for fazer uma palestra, procure descansar a sua voz antes, não falar demais antes, não cantar, não faça excesso, cuidado com sorvete, água gelada. A gente não é que vai fazer mal para a sua garganta. O problema é que normalmente o seu corpo, o seu organismo está quente com a movimentação e você toma algo gelado, uma água gelada, um refrigerante gelado, alguma coisa gelada, esse choque térmico pode te prejudicar. Então, cuidado com os excessos, cuidado com pastilhas. Essas pastilhas, house é veneno. Essas pastilhas medicinais, elas amortecem, elas ficam ali amortecendo a sua garganta, o seu aparelho fonador, as suas cordas vocais, e você continua usando de forma errada, você não sente. Quando eu era menina e jogava futebol, você tinha uma torção, você fazia o quê? Metia éter. O éter anestesiava, mas a lesão continuava e muitas vezes piorava. Essas pastilhas para a garganta, elas vão anestesiar, mas você vai continuar forçando a sua voz sem perceber. E o problema lá na frente vai ser maior. Então, cuidado com isso. Não grite, não fale muito alto. Se você tiver um intervalo, faça um gargarejo com água. Não vai fazer salmoura, não vai fazer água com vinagre. Gente, você não vai temperar sua garganta, suas cordas vocais. Você vai relaxar. Então, use uma água morna. Quando você for tomar água durante a sua palestra, a sua fala, tome água natural. E não force a sua voz. E após a sua palestra, se você tiver a possibilidade, descanse as cordas vocais, fique um tempo em silêncio. São cuidados básicos que vão lhe ajudar muito. Vocabulário. Gente, isso aqui é complicado. Isso aqui é muito complicado. Tem gente que precisa tomar muito cuidado com o seu vocabulário na hora de falar em público. Algumas coisas que devem ser evitadas ao extremo, que devem ser evitadas a qualquer custo. Gírias e palavrões. Gente, palavrões. Gíria, dependendo do contexto, ainda pode ser aceitável, mas palavrões sempre haverá alguém sensível na sua plateia. Sempre haverá alguém que não concorda, então evite. Tem gente que no dia a dia vive falando palavrão. Você vai ver um jogador de futebol dando uma entrevista depois de um jogo, sempre tem um palavrão. Para um palestrante, para uma pessoa que fala em público, palavrões estão totalmente fora de cogitação. Cuidado com as gírias, cuidado com os palavrões. Cuidado também com o vocabulário rebuscado, aquela coisa difícil demais, aquele vocabulário técnico. O vocabulário técnico é em ambientes técnicos.
Existe uma coisa, e eu falei lá no início, no nosso primeiro vídeo do carro velho, uma coisa é você falar correto, outra é você falar difícil. Vocabulário rebuscado é para falar difícil. E tem gente que não vai entender. Tem gente que não vai acompanhar o seu raciocínio. Então, tome cuidado com o vocabulário rebuscado. Uso de palavras estrangeiras. Eu estava dando uma palestra e eu usei na palestra 2 ou 3 vezes o termo feedback. E uma moça que estava assistindo a palestra, ela pediu a palavra, muito constrangida, e disse: desculpa, professor, explica para mim o que é feedback. Para mim era algo tão natural, tão normal, feedback, mas para ela não era. Então eu não posso partir do pressuposto que todo mundo entende termos estrangeiros. Eu tenho que trazer um substantivo, um sinônimo, uma palavra na minha língua, uma expressão na minha língua, na língua que eu estou dando a palestra, para que as pessoas elas entendam. Então, hoje, quando eu falo em feedback, eu falo de informação de retorno, de devolutiva. E cuidado com termos técnicos. Só entende termos técnicos quem é técnico na área, via de regra. Então, cuidado com termos técnicos. O uso incorreto da gramática e do gerundismo. Vamos passar um vídeo daqui a pouquinho sobre isso, e isso dói nos ouvidos. Vamos estar tendo, você está conjugando 3 verbos na sequência, não se faz isso. Teremos, resolve tudo. Vamos estar tendo. Poder fazer, poder correr, poder pegar. Não há necessidade disso. Então, cuidado com o gerundismo e com o uso incorreto da gramática. E o uso excessivo da tautologia, também vamos falar sobre isso nesse vídeo, e do pleonasmo. É um vídeo engraçado, mas ele ensina algumas verdades. Acompanha aí comigo. Isso é bom que a gente continua espertíssimos, né? Não vai importar essa história de redundância, pleonasmo, tautologia, subir para cima. Subir para cima é uma tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir para baixo? Continua falando. Só que no dia a dia tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Uma argola, ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa sempre. Outra é que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é acabamento, é final. Não existe acabamento semifinal, acabamento quarta de final. Tem uma que é um clássico. Não, eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tem certeza, ela é absoluta. Tem uma que eu nunca vi ninguém acertar. É uma assim. Não, é só uma goteira no teto. Goteira é no teto, na parede escorre, no chão é poça. Tem uma de número que é assim, o show será nos dias 8, 9 e 10, inclusive. Se o 10 não tivesse incluído, era só a pessoa não dizer o 10. Divida o melão em 2 metades iguais. Se é metade, é Ana Maria Braga. É igual? Então eu estava num dia desses, chovido muito tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo para mim. Sentei para ver um telejornal. Na primeira matéria, o repórter mandou, mas o projeto já foi encaminhado para um vereador da cidade. Vereador é da cidade. Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município. Então fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte, lá veio outro repórter. Os carros forem sair da cidade. No feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa. Entendeu? Então, na verdade, achei que eu estava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei para me inscrever. A moça que me entendeu falou, olha, temos até uma vaga, mas o senhor tem que comparecer pessoalmente.
bacana ela ter me avisado que eu não aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desisti da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui até a casa da minha namorada, começou a fazer um cafuné, tava bacana, resolveu conversar, complicou. E ela falou assim para mim, meu bem, você precisa se controlar. Tá muito difícil conviver junto com você. Eu levei para ela, torci meu pâncreas para não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ela emendou. Inclusive, eu já falei com seus amigos e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado, não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico. Fui até um psiquiatra. Falei, doutor, estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em 5 minutos. Porque encarar é de frente. Não existe encarar de costas. Se existisse, seria embundar, sei lá. Sai de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, Frei, me salve, livre. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Na impossibilidade de dizer ao cristão, tipo, Frei, multidão de vaca é foda. Falei nada. Frei achou que eu estava duvidando dele. Falou, isso é um fato real. Aí eu falei, Frei, isso é fato? Isso é fato? É real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei no hospital, uma doce enfermeira olhava para mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. Me curei, né? Porque eu descobri que o negócio é desabafar. Que bom. Então, quando alguém fala uma tautologia perto de mim, eu grito, fico bom na hora. É mesmo, é? É, mas também não dou uns gritinhos, não. Não, você grita alto, né? Eu grito alto. Grita alto! Ah! Então a gente percebe esse vídeo engraçado, um show de humor, mas grandes verdades para a comunicação. Cuidado com tautologia, cuidado com esses vícios que prejudicam a eficiência e mancham a imagem de um orador. Por exemplo, fazem tantos anos, está errado, não fazem, faz tantos anos. Você não vai dizer fazem tantos anos, faz tantos anos. Outra, menos não existe. Tinha menos gente, tem menos gente, não existe menos. Outro clássico, somos em 6. Somos 6. Somos 2, somos 7, somos 8. Somos em, não existe. Ele é de menor. Gente, isso aqui é terrível. Você ouve na televisão, você ouve em programas policiais, você ouve nas conversas do cotidiano. Ele é de menor. Não é de menor, ele é menor de idade. Ele não é de menor. Ele não é de menor, ele é menor de idade. Assim como não tem, ele é de maior. Ele é maior ou ele é menor. Não existe de menor e de maior. Ah, meia cheia. Meio, a sala estava meio cheia, não é meia cheia. Tá? É meio cheia. Às 1, que horas? Às 1, só tem uma, então é a 1. Às 2, porque aí é plural, mas a 1, às 2, não às 1. Outra clássica, às direita, às esquerda. Gente, só tem uma direita, só tem uma esquerda. Então, não fale, é feio, é grotesco, é tosco. Às 1, às direita, às esquerda, completamente equivocado. Muitas das vezes. Muitas vezes. E o pior que as pessoas quando falam é muitas das vezes. Não é nem muitas das vezes, que já seria errado. Muitas das vezes. Então, cuidado com esses vícios de linguagem. Ah, é membra da igreja, é membra da sociedade. Não existe membra. A mão é um membro do corpo, a orelha é um membro do corpo, a língua é um membro do corpo. Pelo amor de Deus, membra não existe. Ah, outro vício. Aí
Aí, repórter de televisão, nós assistimos aí a matéria aí que fala do acidente que aconteceu aí, e ouvimos aí o delegado falando sobre a vítima. É muito aí, é muito aí. Tem gente que começa a frase sempre com então. Você faz uma pergunta, você pede uma opinião. Então, é um vício que é muito cometido, que é muito usado e se torna cansativo e chato. Adolescente gosta do tipo assim, tipo assim, tipo assim, também é irritante. Né, né. Então, né, a gente, né, tá aqui, né, é né demais, esqueçam, né. E outra que é muito usada nos dias atuais é poder. Para poder fazer, para poder comprar, para poder ir, para poder vir, para poder viajar, para poder. Não, gente, é para viajar, para fazer, para comprar. Você não precisa colocar o poder ali. Não há necessidade. Esse poder, na maioria das frases, ele está sobrando. Então, cuidado com esses vícios de linguagem, eles são terríveis. E num ambiente culto, num ambiente acadêmico, eles gritam por atenção e te derrubam como palestrante, como orador, como pessoa que está discursando, dando uma aula. Tá entendendo, entendeu. Gente, cuidado com isso. Gaúcho, eu sou gaúcho, tem muita liberdade para fazer. Gaúcho pensa com a boca. Ele vai falar uma coisa, ele não sabe o que dizer, ele está pensando. Cuidado com esse Outros usam o ao invés do an. Cuidado com esses vícios de linguagem, eles são terríveis e eles gritam por atenção. Algumas redundâncias, tá? Algumas o nosso vídeo mostrou, mas conviver juntos. Conviver é conviver. Elo sempre é de ligação. Encarar sempre é de frente. Encarar, baseado em fatos. Se são fatos, são reais. Tá? Hemorragia de sangue. Vai ser hemorragia do quê? Sangue. Hemorragia do quê? Por favor, me explique se não for hemorragia de sangue. Consenso geral. Ou é consenso ou não é geral. Surpresa inesperada. Há 2 anos atrás, há 3 anos, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, ou então 2 anos atrás. Se você colocar o há, é de haver, já foi, já passou. Então você não precisa do atrás. Se você colocar 2 anos atrás, você esquece o há. Ou é um ou é outro. Então, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, beleza. Sorriso nos lábios. Com a pandemia, a gente usou muita máscara, então alguém tinha que sorrir com os olhos, mas o sorriso é nos lábios. Detalhes minuciosos. Se é detalhe, é minucioso. Se é minucioso, foi detalhe. Uma clássica. Na minha opinião pessoal. Ah, sim. Entendi. Na opinião dele, pessoal. Ou na minha opinião dele. Não dizia, se é minha opinião, ela é pessoal. Se ela é minha, ela é pessoal. Vamos fazer um novo lançamento. Gente, se é lançamento, é novo. Fazer um lançamento velho. Poderia ser um relançamento, ok. Mas se é lançamento, é novo. Vamos antecipar a reunião para antes. Ah, legal. Bom avisar, porque eu ainda não consigo comparecer em reuniões antecipadas para depois. Conclusão final. Ó, minha conclusão inicial. Se a conclusão é final. Eu quero ganhar grátis. Se você comprar, você ganha grátis. Se vai ganhar, é grátis. Subir para cima, descer para baixo, manter o mesmo. Manter o mesmo é bom. Não, vou manter o outro. Metades iguais, panorama geral. Se é panorama, é geral. Planos para o futuro. Gente, eu tenho uns planos para o passado. Eu fiz uns planos, eu tenho uns planos legais para o ano passado. Já foi. Protagonista principal. Se é protagonista, é principal. Se não, é coadjuvante. Repetir de novo. Planejar antecipadamente. Então, são alguns erros, algumas redundâncias que nós precisamos tomar muito cuidado para que tenhamos uma palestra, uma fala, um discurso legal e correto. Vamos falar um pouquinho da aparência.
É muito importante a maneira que você se apresenta. Eu falei lá sobre a primeira impressão e eu quero dar mais um toque nisso. A aparência é fundamental. Você transmite muito pela sua aparência. Cuidado como você se apresenta. Eu tenho que falar um pouquinho sobre roupas, a roupa adequada ao auditório, à plateia, às pessoas para quem você vai falar. Se você vai falar para pessoas de chão de fábrica, você não precisa ir de paletó e gravata, não precisa ir como mulher com aquela roupa de luxo, com vestido de festa, mas você tem que ir adequadamente. Um dia eu fui convidado para falar para estudantes. Eu fui de calça jeans, camiseta e tênis. Uma outra vez eu fui convidado para falar numa empresa de recicláveis, para falar com catadores de recicláveis na rua. Eu fui de camiseta, calça jeans, tranquilamente me senti à vontade. Agora, já falei para professores, para teólogos, para pessoas de alto escalão de grandes empresas. Então, aí você vai vestido com um paletó, com uma gravata. Cuidado com acessório demais. Acessório demais chama atenção. Para mulheres, brinco muito grandes, muito penduricalho, muita pulseira, muito anel, que tem 20 dedos, tem 15 anéis. Não funciona, grita por atenção, pulseiras fazem barulho, então cuidado com essas coisas. Lembre que o menos é mais. Limpo, bem passado, bem apresentado, não fora de moda, mas sendo discreto. Cuidado com cores, cuidado com estampa, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu tenho aqui o mesmo personagem, cantor Falcão, e a atriz. Você olha as fotos de cima, são os mesmos personagens, mas o Falcão é caricato, ela estava vestida informalmente, mas você olha as fotos de baixo, há uma diferença muito grande. A roupa faz toda a diferença, a apresentação, a aparência faz toda a diferença. Você comunica pela forma que você se veste, como você se apresenta, e isso é importante se você quiser fazer sucesso. Mas uma orientação é sobre os gestos. Eu sempre digo o seguinte, gente, o principal dos gestos não é você ensaiar, não é você decorar, não é você fazer aqueles gestos que as pessoas fazem quando estão declamando poesia, e hoje quase ninguém mais declama poesia, né? Infelizmente, um hábito saudável, cultural, interessante, que se perdeu, mas use os gestos de forma natural, de forma espontânea. Gesticule como você gesticula numa conversa natural. Você está conversando com um grupo maior de pessoas, então você vai gesticular naturalmente. Cuidado com gestos repetitivos. Cuidado com alguns gestos que podem se tornar dúbios. Que, por exemplo, eu acompanhei um caso, soube de um caso de uma pessoa, de uma funcionária que foi conversar com um superior que era americano, isso lá nos anos 80, e ela bateu a porta, deu o recado para ele, ele olhou para ela e fez assim. O que que ele fez? Ele fez ok. Um gesto natural para ele, ok, entendido, recebido. Só que ela, brasileira nos anos 80, entendeu o ok como outra coisa, ofensiva, e isso causou um celeuma muito grande dentro da empresa, da instituição, teve que ser explicado como um ruído cultural na comunicação. Então, cuidado com seus gestos, tá? Mas gesticule com naturalidade. Gesticule com naturalidade. Isso é fundamental. Não seja artificial, converse espontaneamente com a sua plateia e os gestos vão acompanhar essa espontaneidade. A postura. Gente, quando você for falar em público, lembre-se que a postura é fundamental. Ombros eretos, não fica lá, parece estar cansado, carregando o mundo nas costas. Você não é o gigante, aquele o Atlas que carrega o globo terrestre nas costas. Não, então, peito estufado, ombros eretos, caminhe com firmeza. Se você for ficar parado, tenha suas pernas, seus pés separados, algo em torno de 25% a 30%. Você tem base, tanto para dar um passo para frente, quanto dar um passo para trás, para se movimentar. Você tem estabilidade. Então, cuidado com a sua postura. Sua postura
é fundamental. Não chegue cansado, não chegue desanimado. Cuidado com posturas exageradas, cuidado com malabarismo. Caminhe com firmeza, mas caminhe com elegância. Isso é fundamental. Tem gente que gosta de pular, de dançar, de correr para um lado, de correr para o outro. Se você faz isso com naturalidade, ok, tudo bem. Mas muito cuidado com os exageros. E não fique plantado atrás de um microfone, parado que nem uma estátua. Quem quer ver estátua vai no museu, vai na praça. Tá? Quem quer ver malabarismo, vai no circo. Agora, vai ver um orador, um palestrante, alguém falando, discursando, tem que haver um equilíbrio nessa postura e no posicionamento no palco quando estiver falando. Olhar é fundamental. Gente, olhar transmite sinceridade, transmite vigor, transmite autoconfiança. E quando você vai falar em público, eu sempre digo o seguinte, o que você faz? Você divide a sua plateia em 4 ou 6 quadrantes. 4 ou 6 quadrantes. Vai depender do tamanho da plateia. Tá? Se você tiver uma plateia pequena, 50, 100 pessoas, divida em 4 quadrantes, A, B, C e D. As pessoas que estão nos quadrantes A e B, você vai, ao longo da sua fala, olhar para cada uma delas nos olhos. Não demoradamente, para não constranger, mas vai haver aquele cruzamento de olhar 2 ou 3 vezes ao longo da sua fala. Quadrante A, quadrante B. Você vai olhar as pessoas nos olhos. Quadrante C e quadrante D, você vai olhar grupos de rosto. Você vai olhar nessa posição, se tem 4, 5 pessoas, você vai olhar para elas. Cada uma delas tem a impressão de que você está olhando diretamente para ela. Você está olhando para um grupo de pessoas. Tá? Se você tem uma plateia maior, aí você vai colocar A, B, C, D, E e F. Quadrantes A e B, olho nos olhos, olhos nos olhos. Quadrante C e D, grupos de rosto. Quadrantes A, B, C, D, E, F, né? Deu um branco aqui, E e F. Você vai olhar sobre o rosto das pessoas aqui, ó. A pessoa lá de trás, ela tem a impressão que você está olhando para ela. Então, o seu olhar vai passear pelo auditório. E você não vai fazer aquele olhar ventilador giratório, né? Assim, não. Você vai olhar no quadrante 1, depois você vai olhar no quadrante A, depois você vai olhar lá no quadrante D. Depois você vai olhar no E, depois você vem aqui. Então, você vai olhando as pessoas lentamente, discretamente, você vai mudando o seu olhar e passeando o seu olhar pela plateia. Ao longo da sua palestra, todos terão a impressão de que você olhou para eles. Cada um vai ter a impressão que você olhou para ela. Então, isso é muito, muito importante. Semblante, a sua face descontraída, um sorriso é muito bom. Um sorriso quebra gelo, quebra barreiras. Descontraído, não venha com um semblante tenso, carregado, não venha com um semblante pesado. Primeira coisa que você deve fazer é sorrir para as pessoas, é olhá-las e antes de falar qualquer coisa, dá um sorriso, depois você cumprimenta vigorosa, entusiasticamente as pessoas, mas o semblante, e mantenha durante todo o tempo o semblante leve. Mesmo que haja uma interrupção, que alguma coisa não esteja dando certo, mantenha o semblante tranquilo, transmita segurança, transmita tranquilidade para as pessoas, mostre através do seu rosto, do seu semblante, da sua face, que você está dominando a situação completamente. A boca, fundamental. Cuidado com caras e bocas, cuidado com exageros, cuidado. É nojento, mas tem que falar aquela babinha branca no canto da boca, no meio da boca. Se você tem esse problema, traga um copinho d'água, de vez em quando tome um gole d'água, use discretamente um lenço para limpar a sua boca, depois não fique com o lenço na mão, agitando o lenço, sacudindo o lenço, não é bandeira, deixa o lenço dobradinho em cima da mesa, em cima do púlpito, precisou, usa discretamente. Tá? E use a sua boca com naturalidade. Aquelas bocas de cantor de ópera, de cantor de coral, aquela coisa assim, não funciona. Use com naturalidade, cuidado.
cuidado com aquele chuvisquinho, se você saliva muito, então mantenha a sua boca sempre com um golinho d'água ali, de vez em quando toma um golinho d'água e se mantenha longe das pessoas que estão mais próximas, para você não dar um banho nelas, elas não terem que vir para a sua fala com um guarda-chuva aberto. Então, cuidado com isso é essencial, é fundamental. Eu acho que é isso por hoje. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a ideia, sobre ter algo a dizer, sobre a questão do que falar numa palestra, que é extremamente importante. Eu espero que você esteja gostando das nossas aulas, gostando dos nossos vídeos, e vamos continuar com Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória. Não esqueça, entra lá no meu canal, se inscreva, dê o cliquezinho lá, dê o likezinho lá ativa o sininho para você receber as nossas comunicações de novos vídeos. Um grande abraço e nós continuaremos com Agora Eu Falo, curso avançado de comunicação e oratória com Deuvacir Costa, que é esse seu amigo que está lhe falando.